Que o pessoal for chegando por aqui. Uma boa noite a todos. Nós avisamos aí praticamente desde a data de ontem que estaremos online. Hoje falaremos basicamente aí do nosso dashboard de análise temporal. Divulgamos aí nas nossas redes sociais, falamos no Instagram, aqui no YouTube. E o Márcio vai dizer para nós praticamente todo do passo a passo, do zero realmente, como montar o nosso dashboard. E para quem acompanhar e ficar até o final da live, vai ter acesso aí a todo o material que discutimos aqui na live de hoje. Bem, vamos dar mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. Marcos, quer comentar um pouco sobre o que nós vamos falar hoje, antes de você compartilhar a tela, né? Porque mão na massa é importante, mas antes, né, um passo super importante que nós gostamos de abordar aqui durante as nossas lives é realmente o planejamento. Quando a pessoa realmente passa a planejar o que ela vai executar, fica muito mais fácil. Então eu vou passar para você, Márcio, discorrer um pouco sobre o tema que você vai apresentar para nós antes de fato compartilhar a tela. Por favor. Pessoal, boa noite. Bom, uma vez está presente na live. A ideia de hoje é mostrar um dashboard, né, do zero. Dashboard será uma análise temporal. O que é análise temporal? É uma análise ao longo do tempo, ao longo dos anos. Pode estar utilizando essa análise para você medir ali como que foi as suas vendas ao longo dos anos, contratação de pessoas, seus custos ao longo do tempo. Então, esse dash vai ser voltado para análise de desemprego, a base de dados 2010 a 2015. Tá? Nesse teste, a gente vai mostrar passo a passo como esse indicador. Aí a gente vai mostrar dois indicadores que muitas vezes são pouco explorados pelas pessoas que montam indicador. Um teste bastante, né? Vai mostrar passo a passo, além de pode também estar aplicando isso no dia a dia. Nós veremos do zero, absoluto zero, as bases, como criar, colocar o background, todo passo a passo. Tudo passo a passo. E topzera, bonito, premium, né? Clean, bem fácil de entendimento, que para isso que eu uso. Para mostrar informações fáceis, eu vou mostrar ali uma super dica, né? Com um pop-up em dois gráficos, para quem você for compartilhar esse indicador também para quem serve, vai ter um pop-up que ela vai clicar para explicar o que serve aquele indicador ou o que ele quer mostrar com a visão que ele está plotado ali. Beleza? Perfeito. Então, pessoal, não percam o conteúdo de hoje. Está bastante interessante, como vocês acabaram de ver aqui o Márcio falando para nós. E realmente, nós vamos acompanhar aqui, vão nos mandando pergunta à medida que forem ocorrendo aqui as dúvidas. Praticamente no final da live ou em alguns momentos específicos, nós vamos abrir para perguntas. Se tiver dúvidas sobre o conteúdo, a gente já tira. E para aqueles realmente ficarem até o final da live, terão acesso a todo o material. Márcio, então para irmos direto ao nosso assunto, para iniciarmos, porque aqui hoje vocês vão ver no detalhe, então a live realmente com conteúdo bastante denso, bastante enriquecedor e que, com certeza, para aqueles que ficarem até o final da live, já vai ter um dashboard praticamente pronto para compor o seu portfólio aí de projetos. Então, como eu gosto dessa magia aqui do ao vivo, né, de transmitir aqui a transferência de tela, o domínio de tela para o Márcio. Então, se tiver algum delay aí, nos avisem, por favor, mandem feedback aqui para nós. Mas aparentemente já está tudo ok. Deixa eu só transferir aqui para que o Márcio consiga compartilhar a tela dele conosco e darmos continuidade. Márcio, acho que agora está tudo ok. Pode seguir. Manda bala. Beleza. Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela do Power BI? Não está familiarizado com a tela do Power BI? Então, aqui, essa é a carinha que assim que você inicializar o programa, ele já vai te dar essa carinha aqui. Então, como eu disse para vocês, praticamente ali 80% das nossas bases são em Excel. Essa que eu vou compartilhar hoje não é muito diferente dessa. Então, vamos iniciar então por obter dados. Esse é o botão principal do seu indicador aqui do indicador que você vai construir, do que você vai estar importando essas bases para dentro do seu Power BI. Então, eu vou E vir aqui no essas, sem te interromper, Márcio, a base de hoje do nosso dashboard, ela está em Excel, é isso? isso, a base de hoje está em Excel. Perfeito. Seguir. Beleza? Então, vou aqui em obter dados. Então, que o pontapé inicial sempre vai ser obter dados. Nesse caso, como é Excel, eu já vou direcionar aqui para a pasta de trabalho Excel.
ele vai abrir aqui a base de dados. Aqui está com uma base de dados de desemprego de 2010 a 2015. Então, vou clicar nela, vou clicar em abrir. Já começa o processo de importação do Power BI. Aqui estabilizando a conexão. O que é importante aqui, pessoal? Toda vez que você se conectar a uma base de pasta, sempre digo para o pessoal não mudar o nome da pasta ou o nome do caminho. Por quê? Se você modificar o nome do caminho e você for fazer alguma atualização, o Power BI não vai encontrar, porque inicialmente ele tem informação X e você colocou a Y, ele vai travar as suas bases. Por isso que é importante colocar as informações da forma correta na pasta, não modificá-la. Muitas vezes a gente trabalha com base de outras pessoas, com a qual você cede ali uma pasta, um OneDrive, um Google Drive, onde as pessoas depositam os arquivos, porém não podem haver mudanças no nome dos arquivos. Eu falo que é igual o endereço da nossa casa. É o endereço e o número fixo. O carteiro teve que procurar a sua casa e não tem o número. Porque basicamente é igual ao Power BI. Ele vai buscar a base de dados e ali, se não tiver informação, ele vai travar. Tem uma trava de segurança para ele não atualizar a informação que não tem. Bom, então aqui ele já carregou a base. Eu vou clicar aqui na tabela, que é o formato que está dentro do arquivo. Vou pegar aqui nessa caixinha e vou sempre transformar dados. Por mais que esteja estruturado o relatório, né, a base em Excel, sempre é bom você transformar os dados para ele ver a tipagem das colunas. A tipagem das colunas. Ver se as informações que estão lá dentro estão de acordo com cada coluna. Por exemplo, hora, data, assim. Então, como eu estava dizendo, aqui você tem texto, então ele vai ser classificado como ABC. Aqui você tem a data, e aqui você é classificado como data. Aqui, como tem números letras, vai ficar como ABC, e aqui números inteiros como 1, 2, 3. Tá? Então, assim, é muito importante você estar dando a tipagem da e quando você importar seus dados, não ter nenhum erro lá na sua base de dados. É muito importante. Aqui, como importou o nome tabela 1, eu vou dar dois cliques em renomear, vou colocar o nome como tabela desemprego. É o nome da tabela que eu estou importando. Então, feito isso, essa é uma base pequena, vou estar importando apenas essa base, então praticamente as informações para poder estar montando um indicador. Então, não vou importar mais nenhuma base, mesmo para ficar construção muito mais dinâmica aqui. Então, vou vir e aplicar. Feito isso, o BI vai ler novamente ali a base de dados, vai trazer aqui na minha direita aquela tabela com colunas que tem dentro do meu relatório. Márcio, e me fala uma coisa aqui. Eu vi que você puxou uma tabela ali. Pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo, quem estão aqui online, quem vai assistir esse material depois gravado, qual é a tua percepção que você já tem de anos utilizando o Power BI a respeito dos pré-requisitos, algum conhecimento específico que a pessoa tem que ter para chegar nesse ponto aí? Não digo nem um conhecimento avançado, mas exatamente executar essas etapas que você está realizando aí. Você tem a dizer às pessoas que pensam em que é muito complexo ou de algum conhecimento pré-requisito que ela tenha que ter para chegar nesse ponto aí? Qual que é a tua percepção? Na verdade, não é complexo, porque eu mostrei para vocês, inicialmente, são atividades repetitivas que você vai fazer na conexão de dados. Porque vocês sempre vão estar obtendo dados e importando isso para dentro do seu Power BI. Então, muitas vezes pode ser que, mas a minha base tem 1 milhão de linhas. Será que o Power BI vai comportar? Vai comportar. O que pesa muitas vezes na base de dados são uma quantidade de colunas, não uma quantidade de linhas, porque é muito importante você conhecer a base de dados que você está trabalhando. Muitas vezes, vamos imaginar que você tem um RP, você não consegue configurá-lo para trazer apenas as colunas que você precisa. Então, ele sempre vai trazer, por exemplo, 150 colunas, dali você usa apenas 10 colunas.
Então, você vai continuar importando as 150 colunas, e ali você vai escolher simplesmente aquelas 10 colunas que você vão estar utilizando dentro do seu indicador. Então, assim, pode parecer muito complexo, mas não é. Uma prática do dia a dia, fazendo isso, vou importar uma base, beleza, vou importar novamente essa base, então você vai ver que vai se tornar uma tarefa fácil, né? Você vai ali, com poucos cliques, você consegue montar o seu indicador. Então, em Beleza? resumo, praticamente a pessoa tem que querer aprender, eu diria, tem que ter uma pitada aí de curiosidade, né? E de fato, a vontade de aprender. É o que realmente é o primeiro motor. É claro, depois com uma orientação correta, a pessoa vai galgando e subindo aí o conhecimento, os degraus de realmente de adquirir esse conhecimento de uma forma mais específica e muito mais qualificada. Mas a priori é zero de necessidade de pré-requisito, e a pessoa já tem um conhecimento que ela já traga lá do Excel. Isso pode ajudar, mas não impede da pessoa realmente aprender do absoluto zero. Ok? Basicamente é isso então, né? Exatamente. Legal. A gente fala que é muito importante também, se você já vem da. Praticamente todo mundo vem da base de tabela, relatórios, gráfico, então já tem uma base. Né? Sim. Aqui no Power BI, um detalhe ou outro que acaba mudando mais, se você já tem uma estrutura, conhecimento de quais são os gráficos que você precisa, todo mundo sabe que a regra é não pode utilizar mais que 100% de uma página do todo. Então, são conceitos que você vai trazer, né, vai te ajudar a estar ali construindo os seus indicadores. Eu vim da base desde 2007 que eu trabalho, então me deu muita base para poder chegar no Power BI. Claro que tem aquele momento que você vai ter um pouco de dificuldade, mas ali você consegue ali travar esse conhecimento ali, você aprende com uma pessoa ou vai buscar na internet. É um detalhe que você vai estar desenvolvendo ali no seu dia a dia. Então, assim, tem a base Excel aqui muito mais fácil, tá? Colocando sua prática dentro do Power BI. Perfeito. Bom, Desculpa te interromper. E o pessoal que está chegando, já vão deixando aqui as perguntas que vocês tenham a respeito dos tópicos que o Márcio vai abordar aqui. E eu vou deixar ele continuar aqui para a gente conseguir concluir o nosso dash por completo hoje, porque tem muito conteúdo para vir ainda. Vou deixar você tocar, Márcio. Pode tocar. beleza? Ok, pessoal, já carreguei a primeira base. E, além dessa input, sempre está colocando a tabelinha de medidas. Nessa tabelinha é onde ela vai receber todas as medidas que a gente vai fazer na construção do indicador, justamente para você deixar organizado ali e aí você arrastar o campo para dentro de uma tabela, para dentro de um gráfico. Então, praticamente eu falo que o movimento de arrastar um campo para uma tabela é igual a do Excel. Basicamente é a mesma coisa. Então, vou aqui criar essa tabelinha, então vou vir em dados, e aqui vou renomear ela para medidas, eu vou vir aqui, vou renomear underline para que ela fique lá no topo das tabelas. Vamos imaginar que você tem 30 tabelas, e aí você coloca o underline, ele já fica na primeira das tabelas, que fica mais fácil você identificar aonde que estão as suas. Tem que caminhar para medidas, vou carregar direto aqui essa tabelinha. Tá bom? Tabelinha, ok. Eu já vou também aproveitar e já carregar o meu background, que é o plano de fundo aqui do meu indicador. Então, aqui na página em branco, eu vou vir aqui formatar sua página branca, a página de relatório, vou clicar nela e vou vir aqui na opção tela de fundo. Aqui eu vou procurar a imagem, que é o meu background. Então aqui já tem uma imagem que é o fundo, ela está em JPEG. Vou dar um abrir. Notem que não aparece nada. Por quê? Você tem que modificar a transparência para zero, porque daí ela já vai mostrar ali o seu background. Então, pessoal, vamos lá. A primeira medida que eu vou estar criando aqui, eu vou vir aqui na tabelinha que eu acabei de criar, vou dar um botão direito, vou selecionar a opção Nova Medida. A primeira medida aqui vai ser
total de desempregados, que é o nome da nossa base. Então, vou vir aqui, vou escrever total. Então, igual, vou escrever a palavra sum. Sum, que é soma em inglês. Basicamente, essa soma a gente também tem no Excel. Então, aqui, escrevi a palavra sum, abro o parênteses, até a coluna que tem o total de empregados, que é a coluna que tem número. Se eu posso clicar, ou posso dar um tab que ela também carrega. Então, eu vou dar o Enter, automaticamente ela já vai criar aqui a minha primeira medida aqui dentro dessa tabelinha. Eu vou escolher um cartão, que é representado pelo esse 1, 2, 3. Vou clicar nesse cartão aqui e vou trazer a minha medida aqui para dentro. Então, a gente já tem a primeira informação aqui, que é o quê? O total de desempregados que eu tenho, uma base de 2010 a 2015. Então, está vendo que a caixinha aqui ela está muito grande, né? Não está cabendo aqui dentro desse layout. O que eu vou fazer? Então, vou clicar nele, vou vir na visualização, vou vir aqui em formatar sua visual, valor do balão, que é o nome da caixinha, eu vou colocar o tamanho 30, poder diminuir ali, e esse plano de fundo está em branco, eu vou deixar ele como transparente. Então, vou vir aqui em geral, na guia efeitos, vou deixar como transparente. E agora ficou transparente, porém, ele ficou com a cor preta aqui, que é o número. Então, eu vou mudar a cor, vou deixar branco aqui, o valor do balão, selecionar a cor e vou clicar na cor branca. Então, a gente já tem a primeira caixinha com informação aqui, total de empregados que eu tenho numa base desde 2010 até 2015. Aqui ainda não dá para ver muito bem o total do número de desempregados. Eu vou corrigir aqui, deixar no formato branco também. Clicar na caixinha novamente. Vou vir aqui no rótulo da categoria, que é a linha de baixo. Aqui vocês podem ver que estão na cor cinza. Vou colocar a cor branca. Aí a gente consegue visualizar melhor aqui a informação. Beleza? Então, agora eu vou para a minha segunda medida, que vai ser a média de desempregados ao longo de uma base de 5 anos. Então, novamente, clico com o botão direito, foi 9 medidas. Aqui no campo, a forma, vou escrever MD de médias e vou escrever novamente aqui desempregados. Vou dar um igual. A função de média no Power BI é average. Já no Excel chama média mesmo, na qual a gente seleciona uma range de linhas e ali você já consegue ter a média. Aqui é a mesma coisa, escrevi o average, vou na tabela desempregados, né, e vou selecionar o total dos empregados. Vou dar um tab e aí fecho o parênteses de novo e dou um enter. Essa vai ser a nossa segunda medida criada. Tranquilo até agora, Alexandre? Como é que está o chat do pessoal aí? Tô respondendo aqui, eu tô deixando você tocar aqui realmente para ficar mais fluido. O pessoal já tá mandando ali, tem a Melissa que já mandou ali também a pergunta, não, ela na realidade já tá falando que tá estudando. Ela mandou ali, professor Alexandre, estou estudando isso aí, Melissa, muito bem. Continue assim, já manda aqui suas dúvidas para nós, que nós depois vamos parar aqui um tempinho para responder as dúvidas de todos. Aproveita, pessoal, dá uma olhada quem está aqui já conosco online, verifica se está inscrito no canal, se não tiver inscrito já se inscreva e deixa o like para fortalecer o canal também. Aproveita, compartilha com os seus amigos, todo mundo que não pôde aqui, de repente não esqueceu, perdeu a live, já manda, pede para eles já entrarem aqui na live e acompanhar conosco. Depois, Márcio, pode seguir aqui o racional, mas só para fixar ali o pessoal, eu vi que você criou um background, já trouxe um background bem personalizado, né? Que não é um background já nativo do Power BI. Isso ajuda muito, né? Ajuda principalmente a ganhar tempo, né? Porque se você for construir realmente todo do zero, isso não é, acaba sendo bem contraprodutivo, né? Isso não contribui com a produtividade. Exatamente. Então, assim, esse background aqui, eu construí ele no Figma, que é um programa que justamente te ajuda a criar um background nível primo, mas também você pode estar utilizando ali o PowerPoint. Então, geralmente, o que eu falo para as pessoas, eu não sei
como criar um esboço de algum indicador, que eu falo, papel, rascunho mesmo. Pega um papel, uma folha, e ali você faz como se fosse um layout, e você vai esboçando quais indicadores você deseja ter ali no seu dashboard. Então, por exemplo, aqui vai ser um gráfico de pizza, então você desenha um quadradinho, desenha uma pizza mesmo, que é o formato do gráfico, aqui é um gráfico de colunas, aqui é um gráfico de barra. Então, com isso, você já consegue ali, ter base para você conseguir construir o seu indicador. No PowerPoint é muito simples. Você abre o seu PowerPoint e aí, com as caixinhas, utilizando ali o seu esboço, você cria esse background, salvo como JPEG, PNG, e aí, como para vocês trazem isso aqui, esse background para dentro do Power BI, então você já tem ali praticamente o seu, a gente chama de mockup, que é o esqueleto do seu indicador. Então, fez isso, você já tem ali a sua estrutura e aí é só construindo ali praticamente as suas medidas e encaixando dentro ali do seu mockup, do seu indicador. Beleza? E aí, pessoal, seguindo aqui, eu já criei duas. Alexandre, pode falar. Desculpa, eu tava falando no mute aqui. Esse é o barato do ao vivo, né? Ao vivo é isso. Mas uma hora nós vamos ficar expert nisso aqui também, em fazer live. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu tava falando é justamente, aqui no canal nós trazemos realmente assuntos para fomentar e aumentar as nossas produtividades e ações como essas, né? São pequenas ações no nosso dia a dia que realmente trazem a produtividade, né? Porque se, imagina, normalmente quando a gente tá falando de um relatório, de um dashboard, que provavelmente vai ter uma, duas, três páginas. Imagina construir tudo isso aqui por dentro do Power BI. É possível? Sim, é possível. À medida que vocês vão ganhando expertise, vocês vão ver que esse tipo de dashboard, ele também é possível criar lá por dentro do Power BI. Mas o ideal é você já trazer uma imagem pronta, né? Pensa num layout bacana, pensa nos indicadores que você quer apresentar e principalmente para quem é o seu público-alvo, né? Se é um indicador operacional, o layout é de um formato, os indicadores vão seguir um certo escopo, né? E, no, por exemplo, a área financeira precisa de um certo escopo, alguns indicadores, a área de produção precisa de outros. Então você vai pensar nesse formato muito antes de sair fazendo qualquer indicador, porque senão dessa forma você simplesmente sai atropelando e perde mais tempo. Então, pensando em produtividade, faça fora, seja no Figma, seja no PowerPoint, e traga para cá, para ser muito mais produtivo. Pode seguir, Márcio. Exato. Bom, beleza. Então, pessoal, já temos as duas medidas aqui, dois cartãozinhos, então vamos partir para a nossa terceira medida. Nesse caso, como eu falei, que é uma base de empregados, então a gente vai classificar aqui a quantidade que eu tenho masculino e feminino. Então, de novo, botão direito na minha medida, vou em nova medida, vou dar o nome para essa medida. Então, vou colocar aqui o QTD, quantidade masculina, e vou aqui agora colocar duas funções. A primeira é a calculate, que ela utiliza um contexto de filtro, que ela vai trazer apenas, vai filtrar minha base trazendo só a quantidade de masculinos que tem a informação de desempregado. Então, eu vou colocar uma calculate, vou colocar novamente a SAM, vou colocar aqui a tabela dos desempregados, que ela vai contar a quantidade de desempregados que no masculino. Vou fechar aqui o parênteses e vou aqui colocar novamente a. Que deu um momento sem querer aqui. Tá? Então, aqui vou colocar aqui a segunda coluna, que é o sexo, qual, abre aspas, vou escrever a palavra masculino. Vou fechar aspas, fechar o meu parênteses e vou dar um enter. Então, o que essa função está fazendo? Ela está somando novamente a coluna total dos empregados e a Calculate está aplicando um filtro na coluna, que é o sexo, trazendo apenas ali o que são masculinos. Então, ele vai trazer novamente o total, só que o total empregado aqui do sexo masculino. Então, novamente, eu vou copiar essa balãozinho aqui, vou colar do lado, vou trocar a medida por essa que eu acabei aqui de fazer. Então, eu já trouxe o resultado aqui dizendo que tem 104 milhões aqui de pessoas desempregadas do sexo masculino. Pô, quantidade grande. Uma base de 5 anos ali. Aqui não tem filtro de ano, de mês e nada, apenas a parte
acumulativa aí, uma base de 5 anos. Beleza? Então, se eu trouxe aqui a quantidade masculina, agora eu vou trazer também a quantidade feminina. Então, novamente aqui, botão direito, nova medida. Vou colocar o nome da medida, então, mesma coisa, quantidade feminino. Vou dar igual, vou utilizar calculate novamente, a função sum, apontando para a tabela quantidade, fecha o primeiro parênteses, que é a quantidade da soma, dou uma vírgula, aponto novamente para a tabela desempregados, agora vou filtrar aqui apenas os femininos. Então, igual, abre aspas, feminino. Fecho aspas, fecho o parênteses e dou um Enter aqui. Então, já criei a minha quarta medida. Então, novamente, vou pegar aqui essa caixinha, vou copiar, vou colar. Aqui eu vou trocar a medida de masculino para feminino. Então, aqui eu já tenho praticamente aqui 4 medidas que eu criei em menos de 10 minutos aqui. Você viu como é fácil, rápido, dinâmico essa informação. Beleza? Então, assim, tranquilo tá aqui, pessoal? Dúvida? Pode seguir, Márcio, tá? Perfeito o áudio. O pessoal vai deixando ali. Se tiverem dúvida, eles vão mandando pra gente aqui no chat e aí eu vou posicionando. Pode mandar bala. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente colocou apenas, né, cartãozinhos, né, para a gente ver o compilado total das informações. E quando a gente vai construindo, pessoal, cima, a nossa leitura é dizer. Então, venho para aqui, volto, continuo lendo. Então, as principais informações têm que ficar no topo do indicador, tá? Isso é regra. Vou mostrar um consolidado de alguma informação de vendas lá em cima, de produtos avariados lá em cima. Então, as principais informações elas devem ficar sempre no topo do indicador. Se vocês forem pesquisar na internet modelos de designs, indicadores, vão ver que sempre no topo vai ter as principais informações daquele indicador. Okay? Então, como a gente já montou os cartões aqui, vou trazer o primeiro gráfico, né? Então, o gráfico que eu vou selecionar aqui é o gráfico diário. Então, vou clicar nele, vai vir aqui nessa facinho, vou encaixar ele aqui, tá? E nesse gráfico eu vou trazer as informações de ano e a quantidade ali de empregados ao longo dos anos. Então, vou clicar nele aqui, certinho. Então, eu vou trazer aqui o período. Então, vou vir aqui na minha tabela de empregados, vou clicar aqui em período, tá? Então, vai trazer para cá. E aqui eu vou selecionar a medida total desempregado. Então, se você clicar automaticamente ali, já sabe que tem que colocar o valor de quantidade como no eixo Y. Então, você já consegue ver ali o gráfico, né? A quantidade empregados ao longo dos anos. Tá? Então, aqui em 2010, você tinha. Exatamente onde você parou ali. Se você voltar um pouquinho, que você estava falando de 2010 ali, a quantidade de colaboradores. Pode seguir. Pessoal, acho que é a internet. Voltei aqui. Bom, estava falando aqui da quantidade de desempregados que tem ao longo dos anos. Então, 2010, 2011, 73, e assim por diante. Aqui, o que está faltando de informação é a range das idades das pessoas que estão empregadas. Então, eu vou trazer aqui a informação range, a legenda, e aqui a gente vai conseguir. Vou colocar na legenda, a gente consegue ver ali como que foi o andamento, né, por faixa etária de idade. Deixa eu tirar um pouquinho o gráfico aqui, para poder ver. Então, eu tenho aqui a faixa etária de 19, 16 a 19, 20 a 24, de 25 a 24, de 35 a 44. Então, você vê que cada faixa representa aqui a análise temporal, que é de tempo, e quantas pessoas estavam desempregadas de acordo com a sua faixa etária e idade. Então, já coloquei o indicador aqui, consegue ver como é que está o andamento. Aqui, vou formatar esse indicador. Então, assim, vendo aqui, já está legal, está bonito, porém, eu vou aqui clicar nele e vou
é mudar o tema. O que significa mudar o tema? Vou mudar as cores desse gráfico aqui. Então, vou vir aqui na opção exibir, vou clicar aqui na setinha temas, vou escolher aqui a opção do tema parque urbano. Então, ele já modifica ali praticamente o meu indicador. Ainda não consigo ver aqui a legenda, para você vir clicar nele, visualização, formatar seu visual, vir aqui no eixo Y, na parte valores, e da cor de cinza para branco. Então, já consigo ver aqui como é que está aqui a questão da cor do Y. Agora, vou mudar a cor Esse do ponto eixo. ali, desculpa te interromper ali, Márcio. Sua internet tinha só oscilado, mas já voltou, tá tudo normal. Mas achar essas ferramentas, às vezes, né, pode confundir um pouco. E uma forma de não confundir é realmente a prática, né? A partir do momento que você tá mexendo ali todo dia, você vai sabendo ali, se familiarizando onde está cada etapa ali para modificar e configurar melhor o gráfico, certo? Exatamente. Assim, Alexandre, que a gente fala, né, muitas vezes não é apenas conhecer as quais funções da ferramenta, mas sim conhecer aonde estão os atalhos, a parte de formatação, onde que está cada etapa. Falo que muitas vezes 80% aqui da ferramenta que você aprende é os atalhos. Ah, como é que eu faço para mudar um tema? Ah, agora eu acabei de mostrar para vocês que é nessa parte de exibição. Então, seleciono, então, escolho aqui qual tema que eu quero colocar no meu indicador. Ah, eu quero mudar a legenda, então quero mudar a formatação XY. Então, são macetes que você vai estar aprendendo com o passar do tempo. Quanto mais você mexe com a ferramenta, mais prática você acaba tendo. No começo fica um pouco, onde que é a opção para mudar a cor do eixo Y, para vocês aqui. Então, assim, com o passar do tempo, vocês vão pegando essa prática, fica muito mais rápido vocês ali estarem formatando os seus indicadores. Beleza? Aqui eu já Pode formatei, seguir, pode seguir. aqui eu formatei o eixo Y, agora eu vou formatar o eixo X. Então, vou vir aqui nos valores, vou colocar na cor branca também, para a gente poder visualizar aqui os anos. E aqui na legenda, eu vou colocar aqui no rótulo de dados. Isso. Na legenda, eu vou colocar o texto, que a legenda aqui é a faixa de idade. Vou colocar na cor branca também, para a gente poder visualizar ali perfeitamente. Beleza? Então, aqui já tem o nosso primeiro indicador. Ok? Beleza. Então, a gente montou o nosso primeiro indicador. No caso aqui, é um gráfico de linhas. O segundo gráfico que eu vou trazer é o gráfico de funil. Vou em visualizações, vou selecionar aqui gráfico de funil. Então, toda vez que você clicar no gráfico, ele vai para alguma área aqui do indicador, aí basta você arrastar para a posição que você deseja estar encaixando ali o seu indicador. Vou colocar ele aqui, depois eu vou ajustando aos poucos. Então, aqui, nesse indicador, eu vou trazer o período, que no caso seria o ano, está aqui em período. Eu vou tirar aqui o dia, mês e trimestre, deixar apenas o ano. Vou trazer aqui o total de desempregados para questão de quantidade. Então, vejam aqui que ele já contou aqui a visão. Então, ele já mostra que em 2010 você tinha 63 milhões, 2011, 73, 2012, 78, 2012, 2013, 53, estão como que está afunilando ali a quantidade de pessoas que estavam desempregadas. Então, que ele mostra a taxa de redução de desempregados que a gente tem ao longo do ano. Imagina você que trabalha ali com, vamos imaginar, com o indicador da produção. Aí, pode colocar aqui as máquinas que você tem e aí a quantidade de problemas que ela tinha foi afunilando, quer dizer que ela foi reduzindo a quantidade de problema que ela tinha, conforme alguns processos que vocês foram mudando ali no seu dia a dia. Okay? Então, aqui eu vou formatar também o eixo Y
Trazendo nesse caso aí, nós estamos falando da diminuição dos desempregados, é isso, ao decorrer do ano? Exatamente. O indicador está mostrando aqui. Afunilando, que ela está dizendo que está diminuindo ali a quantidade de desempregados ao longo do ano. Legal. Lá, vou clicar no gráfico de novo aqui. Estou na minha parte de qual? Estou na parte de efeitos. Fazer o rótulo, valores, e vou colocar a cor branca. Categoria também, vou colocar na cor branca, poder visualizar ali os anos. Beleza? Então, esse é o nosso segundo indicador. E aí, o terceiro indicador que eu vou trazer aqui agora é o indicador de linhas, só porém com previsão. Né? Então, ele vai realizar um cálculo e vai ali verificar a previsão, o quanto você teria de desempregados ao longo de 6 anos, que é a visão que eu quero ver. Como fosse, por exemplo, eu posso criar uma previsão de vendas daqui nos próximos 6 meses. Então, nesse indicador, ele consegue simular de quanto que você teria do limite superior ou limite inferior com base nas informações históricas. Então, vou montar aqui para vocês verificar. Ele vai criar uma faixa onde você poderia ter uma venda até 10 milhões, 5 milhões ou até mesmo ter vendas ou não ocorrer vendas como exemplo. Então, vou trazer aqui para vocês, vou mostrar esse indicador agora. Então, seleciono meu indicador novamente. Vou vir aqui trazer meu indicador gráfico de linhas. Vou ajeitar ele aqui no campinho. Achar novamente. Então, assim, notem, pessoal, que é muito simples. Né? Então, assim, você selecionou um indicador e aí você só vai encaixando ali dentro do seu layout, que você já via ali previamente já definido ali no seu esboço do seu indicador. Então, novamente, Bem, aproveitar com o pessoal que tá. Tem mais algumas pessoas. Pessoal, tá tranquilo para vocês o áudio? Dá para dar um tempo ali pro Márcio, eu sei, muito bem, né? A gente vai falando, a garganta vai secando, é normal. Mandem pra gente aí, pessoal, no chat. O áudio tá legal, o formato, a velocidade com que nós estamos trazendo para vocês os conteúdos, porque assim, ó, isso é uma análise bastante específica, né, sobre os desempregados, o número de desempregados ao decorrer de alguns anos, são 5 anos, não é isso, Márcio? Exato. Mas se vocês realmente pegarem esse exemplo e levarem para a realidade de vocês, não sei exatamente com que cada um trabalha aqui, então pode ser com finanças, pode ser com vendas, pode ser com compras, desde que você tenha uma massa crítica de dados, né, um grande volume de dados, de pelo menos aí 3, 4, 5 anos, para que você consiga aplicar este mesmo exemplo na realidade de vocês, sempre com esse foco, tá, pessoal? Porque por mais que nós vamos trazer assuntos diversos aqui ao decorrer de todas essas lives que temos que realmente vamos fazer, e a ideia é trazer pelo menos uma live com um tema diferente, para que todos realmente tenham um leque de informações, um portfólio bem diverso, para que todos realmente consigam adaptar às suas realidades. Então, à medida que vocês realmente forem percebendo que, olha, isso aqui eu consigo adaptar à minha realidade, já manda aqui no chat. Ou mandem para nós sugestões de tema aqui também. Aí sim a gente vai entendendo a realidade de cada um aqui presente nas nossas lives e realmente nada mais justo e bastante criar essa interação, né, para que todos realmente tenham acesso o mais próximo da realidade de vocês. Fiquem tranquilos que vão ter bastantes assuntos, mas a prioridade vai ser para quem realmente deixar aqui temas. Deixa eu ver quem está me ouvindo. Ok, o áudio está ótimo, legal. Então, nos avisem. Tá? Deixem aqui sugestões de temas, porque obviamente a gente precisa de um tempo para preparar melhor esses temas, porque nem sempre a gente tem os temas aqui disponíveis, mas se realmente os temas que vocês nos passarem aqui forem algo para a maioria realmente, por exemplo, eu quero falar que traga um tema de finanças, eu quero que traga um tema de logística, eu quero que traga um tema de produção, para que nós tenhamos tempo de preparar esse material e trazer aqui para vocês. Muito bem? Então, Márcio, tá legal, já recebemos um feedback aqui do áudio, a Melissa mandou pra gente ali que o áudio tá legal e podemos manter. E vão deixando aqui as sugestões de vocês.
Olha, eu acho que pode tocar. Beleza? Então, pessoal, eu estava lembrando aqui do detalhe, por exemplo, no gráfico, eles têm a setinha chamada fazer drill up ou fazer drill down. O que isso aqui seria? Você descer um nível, tá? Lembrando que aqui eu tinha carregado o período de ano, trimestre, mês e dia. O que seria isso? A primeira esfera, a primeira escala seria anos. Se eu clicar uma setinha para baixo, vou voltar aqui em anos, tá vendo? Ficou no primeiro nível de ano. Vou clicar a primeira setinha para baixo, ele vai fazer um drill down, que significa descer um nível. Quando eu faço isso, ele faz, ele vai descer, opa, desceu, ele vai descer no nível de trimestre, que até o gráfico modifica, tá vendo? Então, passando o mouse aqui, ele está trazendo aqui 2012, quarto trimestre. Como é que estava ali a taxa de desempregados por ano? Então, ó, 16 a 19 anos estava 85 milhões. Consegue dar um Né? pouco de zoom ali, Márcio? Só um pouco de zoom. Oi? Isso. Aí melhorou, melhorou. Beleza, pessoal? Então, assim, só de passar o mouse, ele já traz ali a informação. Então, você tem ali a range de anos e a quantidade ali de desempregados que você tinha naquele período, no caso aqui, 2012, no quarto trimestre. Beleza? Então, voltando aqui. E aí, vamos para o nosso terceiro indicador. Aqui, como eu tinha selecionado, voltando aqui, eu selecionei esse indicador aqui, que é o gráfico de linhas. No gráfico eu vou trazer também o período para cá e vou trazer também novamente aqui a quantidade total de desempregados. Então, ele montou aqui um indicador, porém, eu vou fazer aqui um pequeno ajuste dele. Então, vou selecionar ele, vou vir aqui, tá? Vou vir aqui nessa lupinha. Então, ele está falando aqui, ó, adicionar mais análise ao seu visual. Vou clicar nela e aqui embaixo vou selecionar a opção de previsão. Então, clicando nele, e já deu, viu que ficou um pouquinho escurinho, vou formatar aqui as cores dele. Então, o que ele está aqui, ó, comprimento da sua previsão. Lembrando que, como está em ano, você vai fazer a previsão ao longo de 10 anos. Como eu não tenho toda essa base para 10 anos, eu vou encurtar para 6 anos. 6 anos, vou ignorar os últimos dois, e aí, fica a verdade. Vamos guardar 2 pontos e a minha intervalo de confiança de 95%, que é um cálculo que realiza ali por trás para te trazer ali a confiança na variação da sua previsão. Então, vou dar um aplicar, tá? Estou ali a sua previsão ao longo de 6 anos, né? Então, se você passar o mouse aqui, ó, ele dá a previsão que seria aqui em meados de 2019, 94 milhões, o limite superior seria 79, o limite inferior seria menos 61 milhões. Sabe? O valor negativo aqui, uma previsão que ele acaba fazendo para te mostrar. Mas o que você vai perseguir é justamente essa linha preta aqui no meio do seu indicador. Sim. Ali ele tá abrindo, né? Tem o limite inferior e superior. A gente consegue modificar essa cor, Márcio, dele? Pega, Alexandre, vou modificá-la aqui agora. Ah, tá bom. Aí eu dando uns tiro a queima-roupa, né? Mas é Ah, porque isso aí, realmente, porque realmente fica um pouco melhor para visualizar ali, porque o fundo tá escuro e ele trouxe, ah lá, ó, já mudou, aí já melhorou bastante, ó. vou colocar uma cor fácil de formatação aqui. É o hashtag 00FF. Verdinho bem fácil de Top. identificar aqui. Excelente, excelente. Aí, algumas pequenas formatações aqui. Deixa eu ver aqui. Mesmo esqueminha lá. Então, eixo Y. Vou vir no valores. Vou colocar a cor branca. Já faço a visualização. No eixo Y, mesma coisa. Vou vir em valores. Vou mudar a cor de cinza para a cor branca. Então, consegue ver ali com mais nitidez o nosso indicador. Na questão das linhas, eu posso até adicionar os marcadores, então fica lá os pontinhos, e também vou adicionar os rótulos, né? Caso o rótulo ficou na cor cinza, eu vou mudar a cor aqui, deixar na cor
branca, para a gente poder visualizar melhor aqui o nosso indicador. Então, já construiu 3 indicadores que já mostra para a gente aqui como é que foi o andamento dos mercados ao longo de 10 anos, de 5 anos, na base de 2010 a 2015, e aqui eu solicitei para ele fazer uma previsão de como que estaria essa taxa de desempregados há mais 6 anos para frente. Então, base no histórico, ele já sugere, teria basicamente aqui na minha previsão, com base nas histórias, teria ali 94, 95 milhões de desempregados, né, ao longo dos próximos 6 anos. É uma previsão. Pode ser que você vai ter menos, pode ser que você vai ter mais. Tratando de empregos, isso depende muito aí da economia, tudo mais, são outros fatores que vão ali contribuir para que esse número cresça ou ele diminua ali com o passar dos anos. Beleza? E aí, vou trazer aqui mais um gráfico. Esse gráfico agora eu vou trazer um gráfico de cascata. Vou aqui selecionar novamente o nosso indicador. Vou na visualização. Vou selecionar nosso gráfico de cascata. E que aqui ele já trouxe para o nosso indicador. Vou aqui ajustar ele. Ficar no tamanho certinho aqui. Beleza? Eu vou trazer aqui agora. Vou trazer a range idade para esse indicador. E vou trazer também no eixo Y o total de desempregados. Bem, no eixo Y, valores, vou colocar na branca. No eixo Y, mesma coisa. E fiz agora, na cor branca. Selecionei. Então, a gente pode notar aqui, pessoal, a grande maioria da formatação é apenas cliques, né? Não estou digitando nenhum código, não estou criando fórmulas mirabolantes, nada. É só a questão de cliques. A gente vai ali formatando o nosso indicador para que ele já mostre para nós como que está o resultado ou o andamento de acordo com o indicador que você ali faz a gestão no seu dia a dia. Beleza? Aí, vou também aqui colocar o rótulo de dados para ficar a visão mais dinâmica. Rótulo de dados. Vou mudar a cor dele para branca. Vou na guia de valores. Está na cor cinza, eu vou colocar na cor branca. E aí, vou formatar esse número aqui também. Também que ele está como automático. Vou colocar como milhares. Não, milhão, né? Milhão. E ali ele já deixa praticamente ali o indicador ali com as informações que você precisa mostrar. Beleza? Aqui já temos uma visão bem dinâmica, bem clara. Então, ó, o Power BI é um indicador, ele ajuda a montar um indicador fácil, tem interação. O que é interação? Se eu clicar em alguma barra aqui, automaticamente ele já vai modificar ali as informações dos demais indicadores. No Excel também tem, porém, ele não a interação não é no gráfico, isso através de uma segmentação de dados. Você clica, ele modifica praticamente ali o seu indicador. Beleza? Não é tão nativa, né, Márcio? A segmentação de dados do Excel ela não é tão nativa. Você tem que fazer várias configurações. Aqui não, você não precisou fazer nenhuma configuração, ela já vem nativa. Na realidade, você precisa tirar as interações quando você não quer, né? Na realidade, ela já vem com a interação embutida, né, como default. Sim. Mas você, eu quero que um gráfico não movimente o outro conforme eu selecionar. Então, você tem como tirar ali no formato. Mas ok, não é tema para agora, pode ser um tema para um outro vídeo. Mas isso ajuda muito, né? Porque, por tipo, eu quero ver só esse ano, eu quero ver só essa faixa de desempregados, faixa de colaborador, ou um determinado produto, um determinado mês lá do meu orçamento que foi consumido, ou que realmente realizou uma produção, custo operacional num determinado mês. Então você vai lá e seleciona ele e ele traz para você já tudo filtrado. Isso é muito importante. Exatamente. E esse é um ponto, Márcio, que nos leva a um ponto do seguinte, ó, cada detalhe que você fez aí, imagina, a gente tá aqui aí há praticamente 45, 50 minutos. E o ponto é,
diversos detalhes em uma única aula, podemos chamar de uma aula, né? Estamos aqui ao vivo no YouTube, podemos chamar de uma aula, diversos detalhes. Esse é um ponto bastante. Não foi aqui nessa live, nós não recebemos essa pergunta nessa live, mas em uma ou outra nós recebemos de dois espectadores que estavam nos falando, pô, eu prefiro, eu não consigo acompanhar, prefiro fazer um curso presencial. E o que você acha? Essa é a vantagem de realmente fazer algo que você tenha como ter acesso, né, posterior para reassistir a aula, né? O próprio YouTube nos ajuda muito, né, com esse aspecto de poder ter o material em mão e fazer esse passo a passo no momento que precisarmos, na verdade. Exatamente, Alexandre. Assim, depois que, vamos imaginar o contexto histórico pós-pandemia, né, muitas pessoas tinham aula, começaram a ter aula EAD, né, Sim, online, telepresencial, tudo mais. Porém, a EAD já virou, acho que praticamente ali 70% rotina para quem quer estudar. Então, assim, né, sei que nesse nível que eu cheguei aqui, eu mostrei para você, pessoal, eu aprendi muito EAD, muito curso online, muito curso ali, ah, através gravado mesmo, e aí com o caderninho, eu ia sempre, porque acho que você consegue pausar a aula, consegue voltar, assistir novamente. Muitas vezes, eu prefiro uma aula, por exemplo, no momento de notar alguma informação. E na hora de você ali montar seu indicador ou sua função, aquela de colocar, para conseguir ali, muitas vezes, finalizar aquela função. Já no vídeo gravado, do EAD, volta e fala, esse ponto aqui eu não esqueci de falar. Então, assim, qual que é a praticidade também? Você pode estar, por exemplo, vou trabalhar de fretado, uma hora e meia que você está ali no fretado, você pode estar assistindo uma videoaula. O sim. problema aqui na empresa, eu lembro que eu assisti uma videoaula X que falava exatamente desse contexto, que pode me ajudar ali a resolver um problema. Então, você que assistiu a aula, você vai lembrar e isso vai te ajudar ali a resolver algum problema na empresa ou de algum indicador que você está conseguindo. Quando eu passei por algumas situações que estava montando indicadores, eu deixar esse indicador. Então, eu recordo que eu vou assistir alguma aula, eu vou na minha playlist lá das aulas, procuro, essa aula aqui ajuda a fazer ali tal indicador ou tal função. Então, fui lá, reassistir e ajudado bastante a montar meus Ó, indicadores. Então, e assim, olha que legal, eu vou até compartilhando, eu vou dar a minha mão ao palmatório aqui, ó. O Vitor, Vitão é um grande amigo, acompanha a gente aí já desde a primeira live aqui no canal, né, quando nós realmente viemos pro online, mas o Vitor é brother já, irmão de longa data aí já. E ele sabe muito bem, eu tenho que realmente confessar aqui. Eu era um cara início, antes pandemia, né? Antes pandemia, que eu não curtia muito a questão do EAD, não. Eu tenho que confessar aqui. Eu não gostava, não tinha dado a oportunidade, na realidade, de conhecer um pouco mais esse mundo online. Tinha essa certa resistência também, né? Então, os cabelos brancos já me entregam. Então, eu preferia muito mais fazer o presencial, entender ali como é que funcionava, sabe? Meio que criar uma certa dependência ali do professor, do instrutor. E quando na realidade não é por aí que funciona. Porque na realidade, você, como você bem comentou, imagina que você está. A maioria que está aqui presente provavelmente já frequentou a universidade, se não já frequentou algum curso técnico. Enquanto você está ali com o professor, é a sua oportunidade de tirar dúvida com ele. E depois da aula? Como é que funciona? Como que você vai consultar aquele material? De repente ele te explicou aquele ponto. Imagina ali, você está olhando para a tela que você acabou de explicar. Eu tenho eu tenho uma average, eu tenho uma calculate, que eu tenho que colocar um critério lá dentro da fórmula. Legal. Se você viu isso presencial e não tem como acessar essa aula de novo, como é que você faz? E aí? E de repente você teve até um investimento de tempo, de dinheiro e não tem acesso ao material para assistir novamente. Eu era essa pessoa. Eu não tinha dado essa oportunidade de entender um pouco mais esse acesso do mundo online, de assistir às aulas, porque na realidade eu estava tirando uma responsabilidade que na realidade é minha, é sua enquanto aluno, enquanto uma pessoa que está na posição de aprender algo, de ter a responsabilidade de estudar, de sentar numa cadeira e estudar. Esse é o aspecto, né? Quando na realidade a gente acha que está no professor
De ele estar ali do nosso lado, pegar na nossa mão e fazer um determinado cálculo. Eu acho que eventos presenciais, por exemplo, vamos fazer um workshop de Power BI, eu acho que vale muito a pena. Pelo network, para estar envolvido com as pessoas e falar a mesma língua. Isso é muito bom. Mas fora isso, os estudos, cara, o próprio YouTube aqui nos mostra, né, quanto material, quanta riqueza de material tem aqui. Claro que, como todos nós sabemos, que o YouTube ele sempre vai ter tem muito material de qualidade e boa parte desse material não está no YouTube. Mas, de novo, eu era esse cara que também não gostava de fazer curso online e hoje eu tenho que falar que eu me rendi. Né? E boa parte do que eu faço hoje, se não digo 100%, mas 90, 95% está no online. Né? E tá o Vitor aqui, ó, o Vitor Oliveira, que não me deixa mentir. Ele sabe, me acompanhou aí um pouco dessa trajetória e eu falava, que curso online? Para com isso, eu quero fazer presencial. E é isso aí. A gente vai vendo que as coisas, os valores das coisas vão realmente mudando em termos de aonde que está o melhor valor, para que eu consiga assistir uma aula como essa posteriormente e tirar todas as dúvidas. Né? Deixa eu ver se tem gente que tá deixando mais aqui. Olha lá, a Melissa também colocou ali para nós, Márcio. Concordo com o Márcio, online ajuda muito no aprendizado. Isso aí. Isso aí, Melissa. Eu também concordo, mas em algum momento lá atrás eu não concordava. Tenho que admitir. Tudo bem, Márcio. Manda bala, pode continuar. Beleza? Bom, então assim, pessoal, acho que aquilo, a gente fala, seja presencial, seja online, acho que o mais importante é você ter a vontade de querer aprender. Acho que é isso que faz você buscar uma aula, algo diferente para você aprender. Então, eu quero aprender, por onde começa? Primeiro você vai fazer uma pesquisa de campo, vai ver ali aula no YouTube, vai procurar material. E muitas vezes, o que, que eu sempre falei, eu também comecei dessa forma. Ah, legal, uma ferramenta bacana, tem uns visuais legal. E eu falava para mim, acho que eu não vou conseguir fazer nenhum indicador nesse nível, acho que eu não tenho essa capacidade. E aí, nem começando a estudar, você estava colocando limites, né, limitações em você, vendo indicadores premium, e fala, eu não vou conseguir. E aí, quando você começa a pesquisar, começa ali a buscar conhecimento, você fala, hoje eu me olho 5 anos atrás, eu estou entregando ali, estou criando indicadores muito mais, né, avançados do que fazer isso aí há 5 anos atrás com o Excel. Vou buscar conhecimento, vou buscar ali livros, e assim, uma coisa que a gente não vê muito hoje aqui no Brasil é livros falando é, mais sobre Power BI. Não tenho para cá, assim, não tinha isso, agora está começando a ter, na verdade. Então, assim, mas conteúdo que você encontra mais detalhado, o livro está em inglês. Inclusive, eu tenho dois aqui, né, então, assim, deles é o Russo e o Ferrari, né? Roberto e Marco Ferrari. Então, esse livro ele tem muito conteúdo em Power BI. É inglês, mas vai ali, se conhecer um pouquinho de inglês, você consegue ali tirar boas informações, né? E ali, como diz, as funções que estão explícitas no livro, você consegue replicar no seu dia a dia. Então, assim, não tem material, hoje, assim, tem material. Em 2015, quando eu comecei a estudar, não tinha muito isso para generar informação na internet e achar alguém que pudesse ensinar. Hoje, né, com o avanço da tecnologia, todo mês o Power BI tem uma nova atualização, vão trazendo novos ideias para facilitar a nossa vida. Então, assim, quem conseguir aprender sobre Power BI, certeza que vai estar ali te ajudando a acompanhar o conteúdo e também facilitando ali o entendimento da ferramenta, né? E você vai conseguir ser muito mais dinâmico e você vai conseguir também mostrar um indicador que você pode compartilhar ali através do link online. Antigamente, você ia compartilhar informação com alguém, uma planilha, vamos imaginar que você tem uma planilha de 100 mega. E muitas vezes a sua internet tem limitação, ou o TI da sua empresa limita no máximo 20 megas. O que você vai fazer? É mandar um print do relatório para o seu gestor. E aí, se ele quisesse ter essa interação como eu mostrei para vocês aqui, ele não conseguiria, porque está vendo apenas o print de uma tela. Hoje não, você pode compartilhar o link ali, qualquer pessoa que tiver o link vai conseguir ter essa visualização de dados, sim, seja no celular, seja no computador, no tablet, aonde ele tiver um aparelho conectado à internet, clica no link e ele já vai conseguir ali ver como que está o andamento da sua operação. Bom, e aí, Beleza?
Pede, tá? fala pro pessoal aqui também, ó, deixa aí nos comentários se vocês querem que nós montamos uma série falando só do compartilhamento, do Power BI Online, né? Como é que é o funcionamento, uma detalhada a mais, porque aí, é claro, vai exigir o acesso com a conta Pro, mas é importante que vocês já tenham essa noção, porque entrando no Power BI, o Power BI ele é gratuito, né, para que você realmente consiga fazer aí todas as funcionalidades dele através do desktop, mas é importante também ter uma ideia de como que ele funciona lá no Power BI Serviço, né? Porque é realmente aonde você tira todo o proveito da ferramenta, né? E aí, se realmente a gente observar que a galera tá pedindo aqui através dos comentários, a gente monta uma série para falar só do Power BI Serviço. Excelente. Olha só, continuando aqui, o que eu vou colocar aqui para finalizar nosso indicador? Então, eu vou colocar né? No caso, como eu falei, lá no Power BI, no Excel tem segmentação de dados. Aqui também no Power BI tem, olha só o nome, ó, segmentação de dados. Então, por isso que eu falo que ele tem muita coisa similar com o Excel. Então, vou vir aqui, vou ajustar a caixinha. Nesse campo aqui eu vou trazer a range de dados. Então, trouxe aqui, ó, do 16 até 65 ou mais. Então, se eu clicar aqui na setinha, automaticamente ele vai mudar todo o contexto aqui do meu indicador. Então, imagina só, eu quero saber como é que estava aqui, 35 a 44 anos, quanto que era a quantidade de desempregados. Putz, era 38 milhões de pessoas aqui, tinha desempregado ao longo de 5 anos de informação. Então, com esse filtro aqui, você consegue modificar praticamente aqui todo o seu indicador. Então, vou formatar aqui também, vou clicar aqui no formato, vou vir aqui na segmentação, em valores, vou clicar na cor da fonte e colocar branca, visualizar e vou diminuir só o tamanho aqui da letra para poder enxergar o nome por inteiro. No cabeçalho também, tirar a cor preta, vou colocar a cor branca, para identificar aqui, beleza, na corzinha verde, para destacar aqui a segmentação de dados, no caso é o filtro. Vou colocar também aqui mais um filtro, vou copiar a formatação que já está aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, também funciona, olha só, Ctrl+C, Ctrl+V funciona também no Power BI. Então, quem é fã do Ctrl+C, Ctrl+V do Excel, aqui ele também funciona. Então, vou tirar aqui a range de dados, vou colocar o sexo aqui das pessoas, então masculino, feminino, masculino, e aí também vou trazer mais um filtro aqui, e novamente, Ctrl+C, vou aqui, selecionar, deixa eu negar aqui, vou colocar a opção de ano. Tirar aqui, vou colocar ano. Vou colocar aqui como suspenso. E aí, eu já tenho aqui praticamente meu indicador construído. Beleza, pessoal? Então, assim, eu aqui, ó, temos o indicador em três partes. Primeiro, a gente cortou os dados, fizemos o ETL, que é olhar ali como estava a tipagem das colunas. No caso, como era uma tabela, não precisava muito do ETL, que é o tratamento dos dados. Carregamos as informações e montamos aqui o nosso indicador. E aí, deixa eu trocar vou pegar um aqui, que eu já fiz detalhes nele. E aí, adicionei também aqui esse indicador. Dá um zoom aqui. Isso que eu ia pedir pra você, Marcos. Principalmente nesses filtros que você acabou de colocar ali, só dá um zoom, aquele ponto ali, só pra gente ver o que que trouxe ali. Isso. Você colocou um Aqui, ó. filtro de ano, né? Ali tem um filtro de ano. Ano, né? Aqui ficou o sexo, masculino e feminino. Então, se eu clicar, ele vai modificar o contexto total dos indicadores. Então, se eu voltar e flegar novamente, ele deixa os dois. E aí, aqui, a range de idade tem das pessoas ao longo dos 5 anos aí da base de dados. Tá? E aí, Bem. que eu já trouxe também. Foi. Não, Fala, não. Muito bem. É justamente isso que no primeiro ali não dava, como estava distante, não estava dando para ver os detalhes dos números ali. Está excelente, muito bom. beleza?
Então, pessoal, o que eu também trouxe de macete aqui? Por exemplo, vamos imaginar que você construiu um indicador e aí você vai começar a compartilhar ali com os seus colegas, com o seu gestor. E aí, muitas vezes, é, você vai compartilhar e aquele já tem dúvida, mas esse indicador aqui apresentar, eu não entendi muito bem ali o que ele quer mostrar. Eu coloquei aqui, tá vendo que vocês conseguem, vou colocar o zoom aqui, essa bolinha de exclamação ou de informação, se eu clicar nela, ela vai abrir uma caixinha, pop-up, né? Então, aqui que ele fala, uma breve descrição, o gráfico mostra a taxa de queda ao longo do ano. Então, vamos imaginar que você colocar qualquer informação nesse gráfico para quem estiver consumindo, né, para a sua audiência estiver consumindo esse indicador, quando eu clicar nessa informação, agora eu sei que esse indicador aqui ele mostra a taxa de queda de emprego ao longo do ano. Então, às vezes você não vai estar ali do lado da pessoa para explicar cada indicador, o que cada um quer mostrar. Então, quem coloca esse indicadorzinho aqui, que é um macetinho que a gente vai nos próximos vídeos aí. E aí, ele clicou aqui, opa, agora eu já sei o que significa. Agora, para voltar, clico novamente aqui na setinha, ele já esconde aquele pop-up. Para o gráfico de baixo, mesma coisa. Vai mostrar aqui, ó, no caso, como é um gráfico waterfall ou gráfico de cascata, ele mostra que o gráfico mostra a decomposição da quantidade de desempregados por faixa de idade. Então, o que ele fez? Ele pegou os 333 milhões e foi fatiando, foi faseando ali por idade, né, até ali a quantidade maior aqui, que no caso seria de 25 aos 34 anos. Eu também eu coloquei, destacando que ao longo dessas informações de 5 anos, a faixa etária que tinha mais pessoas empregadas era de 25 aos 34 anos. Sabe que é aquela fase que você começa ali a ter faculdade, a ganhar algumas funções dentro da empresa, ou muitas vezes você não tem aquela experiência. Então, aqui no indicador mostra que essa faixa estava sendo mais prejudicada por não ter muitas vezes a experiência que a empresa precisava para estar assumindo certas posições dentro da empresa. Bom, então, Alexandre, acho que esse é o nosso indicador, né, que a gente construir aqui, mais ou menos quanto tempo de live aí? Quase uma hora e pouquinho. Então, assim, pessoal, isso é apenas uma pontinha do iceberg, né, da capacidade que o Power BI pode oferecer para você. Né? Então, imagina você fazer indicador manual todo dia ali, aquela coisa maçante. O Power BI você consegue deixar o seu dia a dia muito mais dinâmico. Então, assim, uma vez que você montou essa base, não precisa refazer esse espaço, não precisa. Atualizar seu indicador, você jogar informação naquela pasta, botou os dados, apenas vai vir aqui nesse botão e vai atualizar, então vai carregar ali as novas informações do seu indicador. Imagina o ganho de tempo que você vai ter quando você ali conhecer a ferramenta 100% ali e começar a construir indicadores igual esse que eu estou mostrando aqui. Excelente. Tá me ouvindo Beleza, bem? Alexandre? Tá me ouvindo Estou bem? ouvindo, estou ouvindo. Então tá bom, é porque eu achei que o meu microfone estava no mute aqui. Excelente, Márcio. Bem completa a análise e se nós olharmos isso realmente pode ser adaptado para muitas frentes, como eu acabei de comentar. E o que eu vou fazer agora? Ó, para todo mundo que já ficou aqui conosco até o final da live, conforme nós combinamos, eu vou deixar o link aqui agora, Márcio, para o pessoal já ir lá agora, baixar esse arquivo. Essa aula vai ficar gravada, nós vamos deixar ela aqui no YouTube. Então, baixe esses arquivos aqui para que vocês realmente já consigam praticar no dia a dia de vocês, ou seja, já tem até a base, né? A base real que o Márcio utilizou aí para realizar para nós toda essa demonstração, para que vocês pratiquem no passo a passo. A Melissa também está deixando para nós ali, antes de comentar o que a Melissa acabou de falar ali, Márcio, deixa eu colocar o link aí para nós no chat. Aí eu vou pedir para vocês confirmarem para nós se o link está tudo ok. Eu testei agora há pouco, Márcio. Está tudo ok. Não é para ter erro. Mas eu vou pedir para todo mundo que está aqui online já fazer o teste lá, já baixar o arquivo para ver se está tudo ok, porque a gente já fica sabendo se tem algum ponto para corrigir lá no link. E todo o material já está lá para que vocês realmente já tenham isso, incluam isso no portfólio de vocês. Vou pedir para vocês, depois que vocês já realizarem isso daqui, forem postar, utilizar, nos marquem nas redes sociais de vocês. Eu vou deixar aqui no link abaixo também, na descrição desse vídeo,
a rede social do Márcio, a minha, no nosso Instagram, para que vocês nos marquem e a gente consiga ver que vocês realmente estão evoluindo nas análises de vocês e todo mundo acaba se ajudando e contribuindo com alguma dica, algum ponto de melhoria e vocês nos mandem as sugestões de vocês. Combinado? Então, ó, link tá aí no chat, acabei de postar. Melissa mandou também para nós ali, ó, Márcio. Uma série para falar sobre o Power BI serviços seria bom. Saber como compartilhar as opções de compartilhamento. O que mais? Espera aí que eu estou em cima da minha câmera aqui para eu ler melhor. Vamos lá. Opções de compartilhamento. Se é possível atribuir acesso para outros colaboradores completarem os dados. Como é que a gente pode só comentar para a gente já finalizar esse ponto aqui, Márcio? Então, Melissa, respondendo a sua frase, para a gente poder fazer uma, né, falando sobre compartilhamento, porém, a gente sabe que hoje eles vão precisar ter a conta Pro, que é uma conta paga. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma conta free, normalmente, devo importar mandar publicar esse indicador no meu workspace e através do link compartilhar a conta. Porém, se essa pessoa compartilhar a conta com informações confidenciais, que ali toma algum puxão de orelha, dependendo da informação confidencial. Então, assim, toma bastante cuidado com isso. Porém, para ficar de uma forma mais segura e você consiga ali atribuir mais pessoas ao acesso, a outra pessoa ter ali a conta Pro, que daí você consegue ali sobre ela como apenas visualizador, como editor ou como administrador do seu workspace, onde você coloca ali a pessoa para você sim, consegue dar o acesso para ela consegue contribuir ali, criando um indicador, mudando a visão, ou mesmo ela pode ter acesso aos seus dados e ela consegue montar ali a própria visão do indicador que ela precisa. Beleza? Isso aí. Não tem o que fazer, né? A Microsoft, ela realmente cria um ambiente propício, né, para que ela realmente cobre por isso. E é algo sensacional, uma ferramenta, eu acho que muito justo, né, porque ela criou, ela te dá a oportunidade de aprender de forma gratuita, porque você baixa o arquivo e já começa a fazer os seus primeiros indicadores, claro, tem todo um treinamento para isso, e claro, quando você vai para um outro patamar onde você precisa compartilhar os dados, precisa adquirir o serviço junto à Microsoft, estamos falando aí da Conta Pro. E aí tem outros níveis também que a gente traz aí, podemos abordar isso em outros vídeos. Márcio, acredito que é isso. Quer encerrar o tema? Obrigado. Na realidade, eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui, está sendo fenomenal, porque assim é algo que nós precisamos levar para todo mundo que nos acompanha, o conhecimento em Power BI, porque assim, ficar só na planilha do Excel não dá mais. Está todo mundo percebendo que hoje o novo petróleo são os dados, né? Então não dá realmente para tratar os dados de uma maneira displicente. Toda empresa, independente do seu segmento, tem muitos dados e esses dados podem trazer insights muito valiosos, aí seja para o crescimento da empresa e, consequentemente, para as nossas carreiras. Deixa você finalizar, Márcio. Manda bala. Bom, pessoal, obrigado pela. Espero que tenha gostado. Fala aqui, é só a pontinha do iceberg. Acho que o Power BI é uma ferramenta espetacular, novo, e profissional. É a ferramenta. Vem trabalhar os dados, relacionamentos, pode ter certeza, você vai ter muito espaço no mercado de trabalho. Você pode pesquisar no LinkedIn, pode colocar lá Power BI, analista de dados, infinidade de funções, de oportunidades que tem ali, muitas vezes estão exigindo profissionais que não estão no mercado. Então, podem pesquisar no LinkedIn, aí, tem mais de 20, 25 mil vagas, que aí, muitas vezes não conseguem preencher por falta profissionais no mercado que tenha Power BI, tratamento de dados, essa visualização que a gente acabou de fazer, pode ter certeza que se você tiver esse conhecimento, vai estar abrindo portas para você estar ganhando mais espaço. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E aí, na próxima live. Abraço, até mais. Um grande abraço e obrigado por estarem aqui presente conosco. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o like, isso fortalece muito e nos anima, nos motiva mais para trazer mais conteúdo para vocês com excelente qualidade, assim como vocês acabaram de presenciar. Um grande abraço e até a próxima.